Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Cristiane Corsini, eu sou doutoranda do programa aqui de Literatura e Crítica Literária e quero agradecer a Milena pelo convite para mediar essa mesa. E nós começamos agora, então, a penúltima mesa do Simpósio Internacional Flores Vencendo o Canhão, a literatura como resistência à ditadura no Brasil e em Portugal. O tema desta mesa é a ditadura em cena, com a palavra os pesquisadores da literatura contemporânea. Então, eu convido, primeiramente, a professora doutora Cíntia Bellônia. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação. A professora Cíntia da Silva Bellônia é docente de teoria literária na Universidade Federal de Santa Maria. Possui mestrado e doutorado em estudos da literatura pela Universidade Federal Fluminense e graduação em letras português pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquisa literatura portuguesa contemporânea, observando questões como deslocamento, pertencimento, habitabilidade e identidade. Professora Cíntia, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Não precisa aproximar mais, né? Antes de mais nada, peço desculpas pela minha péssima voz, ok? E provavelmente durante a minha fala eu tossirei bastante. Porque eu já estou tossindo bastante já desde ontem. Bom, o texto que eu trouxe aqui, eu aproveito um pouquinho da minha tese, né, que eu estudei Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, continuo estudando agora na minha pesquisa, junto de outros romances contemporâneos, mas, por conta do evento, eu fiz um recorte acerca dos reflexos desse salazarismo, né, em Caderno e, principalmente, no caso, em Moçambique, que é o território em que a narrativa se passa majoritariamente, não só em Moçambique, também em Portugal, já mais ao fim da narrativa, mas majoritariamente se passa em Moçambique, na antiga Lourenço Marques, atual Maputo. Então, o título desse texto é Os Reflexos do Salazarismo em Moçambique, em Cadernos de Memórias Coloniais. A partir daqui eu já começo a minha leitura. Meio século após a Revolução dos Cravos, ainda é necessária a realização de uma leitura crítica acerca do salazarismo nos territórios africanos colonizados por Portugal. A narrativa Caderno de Memórias Coloniais, originalmente publicada em 2009, de Isabela Figueiredo, já bastante discutida acerca da memória do colonialismo, como convida o título de seu texto, também apresenta os reflexos do salazarismo no território moçambicano colonizado. É a partir da memória da narradora, uma mulher adulta, que recorda a infância vivida na, então, capital Lourenço Marques, que temos conhecimento de que forma o Estado Novo influenciou no comportamento dos colonos em Moçambique, além de toda uma organização social nesse território durante a colonização portuguesa no século XX. O livro de Figueiredo expõe a violência colonial no cotidiano moçambicano, da sutil representada na segregação indireta entre brancos e negros, nos bares, cinema e escola, até a mais radical, como quando relata a forma como seu pai tratava os empregados negros da sua empresa. Figueiredo descreve a face salazarista e do uso tropicalismo de um colonialismo inocente. Segundo o Ato Colonial de 1930, no seu segundo artigo, cito, é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar populações indígenas. Fim de citação. Para Fernando Rosas, isso não seria apenas um fardo do homem branco, mas sim, no discurso imperial do Estado Novo, um fardo do homem português, dando continuidade na gesta heróica dos altas, dos santos e cavaleiros. João Alberto da Costa Pinto explica que, em 51, o ato colonial deixa de ser a marca diretiva das práticas institucionais do Estado português, junto às colônias do ultramar. Com isso, as colônias passam a ser definidas como províncias ultramarinas. Apesar da mudança terminológica, na prática, a realidade permanecia intocada. Rosas explica ainda que, no período áureo da afirmação de um projeto ideológico pelo Estado Novo, nos anos 40 e 50, o salazarismo definiu um discurso propagandístico agressivo e fundamentador de uma nova ordem. Segundo o autor, cito, o propósito é de estabelecer uma ideia mítica da essencialidade portuguesa, transtemporal e transclassista, que o Estado Novo reassumiria ao encarregar o século negro entre aspas, do liberalismo e a partir da qual se tratava de reeducar os portugueses no quadro de uma nação
regenerada e reencontrada consigo própria, com a sua essência eterna e com o seu destino providencial. Fim de citação. Rosas lista esses mitos ideológicos fundadores do discurso salazarista. Sendo um deles, o mito imperial, também herdado da tradição monárquica e republicana anterior, que possuía um duplo aspecto providencial, o de colonizar e o de evangelizar. Essa mentalidade não era apenas dos portugueses que migraram para as colônias portuguesas do século XX, era também dos que permaneceram em Portugal e, direto ou indiretamente, beneficiaram-se do colonialismo. Como afirma Eduardo Leão, cito, nós éramos colonizadores como éramos portugueses. Fim de citação. Outro mito era o da essência católica da identidade nacional. Segundo Rosas, entendia a fé católica como elemento que constituía o ser português, sendo tão definidor da identidade portuguesa quanto a nacionalidade e a história. Em Caderno, podemos observar o mito imperial e o mito da fé católica unidos no tratamento que os colonos davam aos dedos de Lourenço Marques, sendo seus empregados ou não. Cito o romance. Romance aí com muitas aspas, né? A gente sabe que a classificação do gênero literário de cadernos de memórias coloniais é bastante complexa. Os criados eram pretos e nós deixávamos de gorjeta se tivessem mostrado os dentes, se educávamos no serviço e chamado patrão. Digo nós porque eu estava lá. Nenhum branco gostava de ser servido por outro branco, até porque ambos antecipavam maior gorjeta. Fim de citação. Em outro momento, a narradora observa, cito novamente, o negro estava abaixo de tudo, não tinha direitos, teria os da caridade, e se a merecesse. Se fosse humilde, se sorrisse, falasse baixo, com a coluna vertebral ligeiramente inclinada para frente e as mãos fechadas uma na outra como se rezasse. Fim de citação. Como é possível observar, além da segregação profissional estabelecida entre a população negra e branca, mesmo sem uma lei explícita como havia na África, há também a ideia de superioridade do colono sobre o colonizado, acreditando que este, além de ter de lhe obedecer, também tinha a obrigação de ser humilde e grato. Ainda sobre o mito da religiosidade, a narradora fala sobre o criado Manjacase, curiosamente, o único personagem nomeado no livro. Sim, Manjacase era querido pelos inquilinos. Os meus pais davam-me sempre as sobras do pão do dia anterior, restos de comida, a roupa rasgada, velha, que tinha deixado de nos servir. De vez em quando, que éramos católicos e bons, Páscoa, Natal e tudo, uma garrafa de vinho ou aguardente, os fritos de minha mãe. Comida, bebida, objetos que eram dados com altruísmo ao preto bom, ao preto que vergava as costas e a cabeça numa velha quando nos via, e que era simplesmente bom, um bom preto. Fim de citação. É quando começa a crescer a pressão internacional das Nações Unidas para que Portugal concedesse as independências de suas colônias na África e na Ásia, que Gilberto Freire é convidado por Sarmento Rodrigues a ir a Portugal e tem suas teses parcialmente apropriadas, sendo o lusotropicalismo interpretado como a abertura dos portugueses à miscigenação cultural, mas não biológica, ou seja, uma assimilação fraterna e não etnocêntrica. Cito Cláudio Castelo. Em contraponto aos maus nacionalismos, fechados, etnocêntricos, xenofóbicos, o nacionalismo português reivindica-se integrador e universalista. Logo bem, fim de citação. O lusotropicalismo contribuiu para o pensamento de um colonialismo inocente, branco, o que nunca foi uma realidade nas colônias portuguesas em África, como podemos observar em Caderno. Cito novamente a narrativa. Havia pelo menos uma emissora para os negros, que falava a sua língua e tocava a sua música, e que nenhum branco ouvia, embora tolerasse nas ruas, no trabalho, nas obras, porque a negralhada ia produzindo, entretida com a marrabenta e mais o batuque e a ladainha incompreensível do landim falado, e os cabos e fios iam progredindo pelas entradas dos edifícios como tinha de ser. Fim de citação. Possibilitar que os nativos mantivessem sua cultura, falassem suas línguas, usufruíssem de um canal exclusivo de entretenimento, dava a falsa ideia de que eles não eram explorados e não tiveram seu território invadido. No entanto, como bem descreve a narradora, o que importava era que os cabos continuassem passando. No prefácio da edição brasileira de Caderno, publicada em 2018 pela editora Todavia, a escritora moçambicana Paulina Chiziane reflete acerca dos efeitos do lusotropicalismo moçambique na narrativa de Isabela Freire, cito Chiziane.
A Ida às Pretas é um reflexo das ideias do uso do tropicalismo de Gilberto Freire, reafirma a suposta superioridade sexual do colonialismo, dando carta branca para a violência sexual contra todas as mulheres negras. Dar dinheiro à mulher negra diante do marido é um ato de exorcismo dos fantasmas criados pelo poderoso mito da virgindade do homem africano, que atormentava as mentes dos homens brancos. É a melhor forma encontrada para disciplinar o sexo do homem negro. Era preciso castrá-lo, apagar o fogo sexual e reduzi-los à condição de mulher. Humilhar o homem, qualquer que seja, diante da sua mulher e sempre. Nada melhor do que essa personagem, o pai, para entender como a autora descreve a vingança sexual do branco sobre o negro. Fim de citação. O totalitarismo do regime salazarista é sintetizado pela narradora como uma atmosfera cotidiana da capital moçambicana no período colonial. Cito: Lourenço Marques, da década de 60 e 70 do século passado, era um largo campo de concentração com o Duracari. Fim de citação. Omar Ribeiro Tomás, em Duas Meninas Brancas, observa que, ao comparar Lourenço Marques com o campo de concentração, a narradora de caderno dialoga com a tradição memorialística sobre o totalitarismo sobre os campos também. Nessa narrativa, evidencia-se a impossibilidade da inocência, sendo inadmissíveis afirmações como "eu não sabia, eu não vi", ou "com a minha família foi diferente". Sendo assim, a narradora que conta suas memórias assume a responsabilidade do conhecimento que tinha. Mesmo sendo ainda muito jovem, ela já entendia que, cito, um branco saía caro, porque a um branco não se podia dar porrada. Fim de citação. Outro mito citado por Fernando Rosas é o mito da pobreza honrada, pois em um país pobre, essencialmente rural, teria na ausência de ambições a felicidade possível. Notamos essa pobreza honrada na simplicidade dos objetivos financeiros do colono e, ao mesmo tempo, na crítica feita aos negros de Moçambique que, diferente de pensar em um futuro, mesmo que nada próspero como os portugueses, o colonizado, explorado, subalternizado na sociedade em que vivia, completamente sem expectativas de melhora, optava por aproveitar o momento presente. Cita a narrativa. Eles trabalhavam para o presente, para a aguardente de cana, do dia de hoje, e nós, para poder pagar a melhor urna, a melhor cerimônia no dia do nosso funeral. Fim de citação. Já em Portugal, a narradora expõe como o atraso econômico durante o salazarismo refletiu na casa da avó, onde não havia banheiro em casa, tornando o banho e as necessidades fisiológicas um momento bastante complicado em meio à falta de estrutura básica. Além da falta de banheiro em casa, a pobreza honrada era um lema para a avó. Cito novamente. Só nesse ano percebi o que meu pai dizia quando explicava que não éramos pobres nem ricos, mas remediados. Ser pobre era ouvir a minha avó dizer que mais valia lavar roupa para fora do que estudar, porque estudar não dava de comer a ninguém. Era viver num quarto cuja pequena janela dava para o galinheiro, e vender pombos, borrachos e galinhas, e chorar por vê-los partir, porque o dinheiro calava o afeto e a dor. Fim de citação. Retomando o tropicalismo de Freire e a tentativa de justificar a colonização ainda no século XX, frente à ONU, Francisco Nogueira, um dos ministros de Salazar, afirma que, cito, a nação portuguesa, por se encontrar dispersa em vários continentes, não está cometendo um crime. Vimos que a geografia em si própria não implica qualquer ideia de colonialismo. A nação portuguesa é como é há 500 anos. A nação é uma só, e até onde chega a nação, terá de chegar o Estado. Essa é precisamente a razão porque a nossa Constituição de um Estado unitário não permite qualquer distinção entre vários territórios. Fim de citação. É na reafirmação do passado que Portugal afirmava sua grandeza civilizacional. E a propaganda do Estado Novo dera tão certo que na década de 50 o deslocamento dos portugueses para as antigas colônias ocorreria em grandes contingentes. Já no marcelismo, a narradora de caderno expõe que, cito, os navios acostavam cheios todas as semanas. A mão de obra era praticamente gratuita e o solo cultivado, generoso. Fecha aspas. A pesquisadora Margarida Calafate Ribeiro, em História de Regressos, questiona a falta de conhecimento dos portugueses acerca das colônias africanas e do que se passava por lá. Cito Margarida Calafate. Que sabia o povo, que sabia a nação, que sabiam até as chamadas classes dirigentes acerca de África. De África em si, nada ou quase nada. A África não aparece como espaço concreto, mas sim envolta nos mitos imperiais nacionais. Fecha aspas. Enquanto para um branco, Moçambique era um espaço de prazer e felicidade,
pois eram quase todos patrões, e os que não eram também queriam ser. Para os negros, a realidade era bastante diferente. Cito mais uma vez o contexto. Tínhamos os mainatos, que carregavam as mercadorias da loja do Lousã, em caixotes de cartão. Atravessavam Lourenço Marques a pé, se preciso fosse, com eles a cabeça, as costas. Não pensávamos nisso. Carregasse. Era o seu trabalho. Eles aguentavam, tinham força. Não eram como nós. Resistiam muito, era da raça. Já viam a pela do sítio onde dormiam, que não nos interessava, desde que não trouxesse pulgas nem piolhos, nem parasitas dos que se enterravam na pele. Mas parece que isso só se passava na minha família, porque, segundo vinha constatar, muitos anos mais tarde, os outros brancos que lá estiveram nunca praticaram o colonialismo, ou lá o que era. Fim de citação. No entanto, como é possível observar nessa citação, a colonização não era inocente, pois a exploração sempre existiu no colonialismo, mesmo com a negação de muitos retornados. Afinal, o testemunho solicitado à narradora acerca do que estava ocorrendo em Moçambique após 25 de abril, numa perspectiva colonial, nunca foi dado. Sim, não te esqueças de contar. Agora lá são muito amiguinhos os pretos, mas tu vai explicar-lhes que isso não são como eles pensam. Defende-nos, mas ninguém fala do que nos fazem os pretinhos. Contas tintim por tintim os massacres de setembro. Contas tudo o que nos aconteceu. Fim de citação. Mesmo sendo convencida de que já era uma mulher e que por isso tinha de contar, a história que a personagem Isabela Figueiredo escolhe retratar é outra. Venham falar-me do colonialismo suavezinho dos portugueses. Que eu estou citando, tá? Venham contar-me a história da carochinha. Fim de citação e encerra assim a apresentação. Muito obrigada, professora Cíntia. Estava ligado. Foi? Agora, o Vinícius, vou chamar então o professor Vinícius Rangel Bertô da Silva, que é doutorando pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, desde o início de 2023, e bolsista CAPES desde o segundo semestre de 2024. O Vinícius é mestre em Literatura Brasileira e Teorias da Literatura pela Universidade Federal Fluminense, é autor do livro O Doce e o Amargo dos Secos e Molhados, Poesia, Performance e Política na Música Brasileira, da editora Terceira Margem, baseado em sua dissertação de mestrado. É licenciado em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Estácio de Sá, e atua na área de letras desde 2001, com experiência em escolas regulares e institutos de idiomas. É professor efetivo de ensino fundamental 2 e médio, de inglês, da Prefeitura de São Paulo. A palavra é sua, Vinícius. Muito obrigado, Cris. Antes, só queria colocar a apresentação na tela. Só precisava de uma ajuda. Você consegue me salvar minha vida mais uma vez? Peço desculpas a todos. Tecnologia. Aí, muito bem. Muito obrigado. Bom, antes de tudo, eu queria desejar uma boa tarde a todos. Eu espero que vocês me ouçam bem. Queria fazer antes um agradecimento muito especial à Milena Maia, minha colega de doutorado, que me fez o convite para estar aqui com a Diana e tantas pessoas incríveis. E hoje eu vou trazer um recorte que eu não tinha abordado publicamente, ou pelo menos há muito tempo, da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que é sobre a Tropicália. E uma das pessoas que fazem parte do meu corpus é a Nara Leão. E eu intitulei, a fala de O Canto Triste de La Paloma, vou explicar por que isso depois, a resistência de Nara Leão contra a ditadura militar. E, antes de qualquer coisa, só falar o nome da minha orientadora, que é a professora Elizabeth Alfeld. Né? E eu também preparei um texto, porque senão eu tendo a me perder, mas só quero apresentar a epígrafe que eu escolhi, que está na abertura do disco Coisas do Mundo, que a Nara lança em 1969, são os últimos versos que dizem: as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. São versos do Paulinho da Viola, que a Nara interpreta nesse disco, e dá um mote, né, para esse trabalho. Então eu vou ao texto, vou procurar ler de uma maneira mais dinâmica possível.
diz o texto. Uma das consequências mais nefastas do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, foi a prisão arbitrária de Caetano Veloso e Gilberto Gil 2 semanas após a instauração do chamado golpe dentro do golpe. O encarceramento dos artistas baianos em regime fechado por aproximadamente 60 dias no Rio de Janeiro, seguido de meses em prisão domiciliar em Salvador, resultaram em um exílio forçado de mais de 2 anos em Londres, de julho de 69 a janeiro de 72, para ser exato. A série indiscriminada de prisões, torturas, mortes e exílio, além da censura prévia aos meios de comunicação de todo e qualquer tipo de produção artística e cultural, foi o estopim para que se criassem traumas dos mais diversos para os artistas da canção. Nara Leão, como sabemos, foi uma das vozes mais contundentes contra o regime autoritário que os militares nos impuseram por 21 anos, de 64 até 1985. Ao surgir para os olhos do público com seu álbum de estreia, Nara, de 1964, que foi lançado pela gravadora Elenco, de Aloysio de Oliveira, a moça surgiu como uma espécie de antimusa da bossa nova. Movimento musical que ajudou a criar, ao lado de Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, a dupla Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli e tantos outros. Ao invés de gravar canções que fizeram da bossa nova um fenômeno mundial, quase artigo de exportação, eu diria, Nara Leão optou por interpretar canções de apelo engajado, em sintonia com as tensões políticas, sociais e econômicas que resultaram na derrubada do ex-presidente João Goulart e no golpe militar de 1964, que levou o Marechal Castelo Branco ao poder por 3 anos. O rol de compositores escolhidos para o disco ia de Carlos Lyra, Baden-Powell... O rol de compositores escolhidos para o disco ia de Carlos Lyra, Baden-Powell, Edu Lobo, Rui Guerra, Vinícius de Moraes, Gianfrancesco Guarnieri, Azequete, Nelson Cavaquinho, Cartola e Elton Medeiros, dentre mais alguns. De acordo com o jornalista e pesquisador musical Hugo Schuckmann, Nara achava que seu disco de estreia fazia parte de um movimento que lutava pela democracia no Brasil, ao jogar luzes sobre temas populares e históricos. Fim de citação. Apesar de ter sido bem recebido pela crítica e por parte do público, Nara, o disco, era um rompimento contundente com a bossa nova, focada basicamente em temas românticos e pitorescos. Quem lembra do amor, mar, aquela coisa bucólica, bem carioca. Eu posso falar tem lugar de fala por ser carioca, tá? Parênteses. E a aproximação da artista com os integrantes do CPC, que era o Centro Popular de Cultura, cujos integrantes e entusiastas, dentre esses integrantes entusiastas, estavam Carlos Lyra, Rui Guerra e Ferreira Goulart. A aproximação com a produção dos sambistas de morro, algo impensável por alguns de seus colegas. O samba Diz Que Foi Por Aí, de Zequete e Hortêncio Rocha... Desculpa. O samba Diz Que Foi Por Aí, de Zequete e Hortêncio Rocha, cujos primeiros versos citaremos, é uma das canções mais marcantes do disco. Eu já vou pedir desculpas por não poder tocar música, porque é StreamYard, é tudo isso, então eu vou contar com a memória musical de vocês e uma boa pesquisa ou no Spotify ou na Apple Music, ou no próprio YouTube. Então diz os versos, né? Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botiquim eu entro, se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tá? Faixa 2 do disco. Só que, no entanto, a faixa de abertura do disco, a Marcha da Quarta-feira de Cinzas, né, uma canção de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, dava o tom político do álbum de estreia de Nara Leão.
que foi lançado em fevereiro de 64, ou seja, previa o estado de exceção que se instalaria no Brasil pouco depois. Apesar das trevas que estavam por vir, era necessário fazer uso do canto como instrumento de resistência. Então, eu cito os primeiros versos apenas da Marcha da Quarta-feira de Cinzas, que diz: acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou. E aí segue o refrão. E, no entanto, é preciso cantar. Mais que nunca é preciso cantar e alegrar a cidade. Fecho a citação. Apesar das críticas de alguns de seus colegas de Bossa Nova, que alegavam que Nara traíra o movimento ao interpretar sambas de morro e canções de protesto, Nara, o disco, é considerado como o primeiro produto da chamada, entre aspas, MPB, por reunir os maiores compositores de sua geração e da velha guarda em um único trabalho. Graças ao seu primeiro disco, a artista assinou contrato com a gravadora Philips, hoje Universal Music, e passou a gravar seus discos por aquela gravadora desde então. Seu segundo disco, Opinião de Nara, de 1964, foi lançado, acho que em novembro ou dezembro, que é o que está logo acima, trazia o clássico samba Opinião, de Zequete, cujos primeiros versos citamos. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro, eu não saio, não. Em um artigo publicado por mim nos anais do 11º Congresso Internacional da Abralic, em 2008, para vocês verem que a história é um pouquinho antiga já, salientei enfaticamente que, apesar da interpretação de Nara para esse samba ser repleta de engajamento, houve uma espécie de deturpação de sentido por parte dos artistas do sentido original da canção. Paulo César de Araújo observou em seu livro Eu Não Sou Cachorro Não, sobre música, cafona e ditadura militar, um clássico, recomendo para quem se interessa. O Paulo César observou que Zequete compôs uma de suas criações mais notáveis para lutar contra um programa de remoção de favelas cariocas promovido pelo governo de Carlos Lacerda, ex-governador, no início da década de 1960, obrigando os habitantes de 12 comunidades a se deslocarem da área metropolitana do Rio de Janeiro, no caso, no centro da Guanabara, para regiões periféricas, como Cidade de Deus. Quando Nara Leão gravou Opinião com som de tambores rufando ao fundo, aceitando uma sugestão de Glauber Rocha para tornar a gravação mais forte, contundente, a alusão à recém-instaurada ditadura tornava-se mais do que clara. Segundo as palavras de Caetano Veloso, a artista tinha a intenção clara de, aspas, ultrapassar o horizonte temático da bossa nova e fazer a música entrar na discussão dos problemas sociais e políticos que o novo teatro brasileiro abordava com frequência e paixão. Fim de citação. A gravação de Nara para a Opinião foi um motim para que Eudvaldo Viana Filho, o Vianinha, Ferreira Goulart, Paulo Pontes e Armando Costa concebessem um espetáculo teatral que aglutinasse textos literários e canções dramatizadas com a intenção de abordar temáticas de caráter político e social. Opinião, o musical, estreou no Rio de Janeiro em dezembro de 64 e trouxe Nara ao lado de João do Vale Zequete. O evento combinava com fidelidade o que o Caetano Veloso diz, entre aspas, o charme dos shows de bolso da bossa nova em casa noturna, com a excitação do teatro de participação política, resultando na aproximação entre a música moderna brasileira e a arte engajada. Fim de citação.
Em um de seus ensaios mais conhecidos, Roberto Schwarz observou que a opinião foi um marco das artes brasileiras por conta de seu caráter combativo. Cito Schwarz. Em lugar de oferecer aos estudantes a profundidade insondável de um texto belo ou de um grande ator, o teatro oferecia-lhes uma coleção de argumentos e comportamentos bem pensados para imitação, crítica ou rejeição. Fim de citação. É simplesmente indubitável que a opinião fez de Nara Leão a principal musa da canção de protesto no Brasil. Na sequência, ela foi uma das estrelas do musical Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, ao lado de Paulo Altran, Teresa Raquel e o próprio Vioninha. Na medida em que Nara dava declarações à imprensa, a artista jamais deixou de expressar o seu profundo descontentamento com o regime militar. Certa vez, em 1966, ao tecer duras críticas ao exército brasileiro, as alas mais radicais dos militares defenderam abertamente que a cantora fosse presa o quanto antes. Outros defendiam a abertura de um processo judicial contra a artista. A reação dos militares provocou uma profunda comoção por parte da classe artística e dos intelectuais da época, inclusive com repercussão no exterior. Porém, a renitência mais notável foi publicada no jornal Correio da Manhã em 27 de maio de 1966. O poema Apelo, entre aspas, defendia a liberdade de Nara Leão e tinha a assinatura de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Segue alguns trechos do texto. Meu honrado marechal, dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo. Não prenda Nara Leão. Soube que a guerra por conta lhe quer dar uma lição. Vai enquadrá-la? Esta é forte. Artigo tal? Não sei, não. A menina disse coisas de causar estremeção, pois a voz de uma garota abala a revolução? Fecho a citação de Drummond. Após o incidente com os militares de 66, a carreira de Nara Leão seguiu em franca ascensão com a gravação de discos, participações em eventos televisivos que marcaram a chamada era dos festivais. E o superestrelato com o sucesso de A Banda, canção que fez dela e de seu criador, o jovem Chico Buarque de Holanda, dois nomes venerados pelo público graças aos avanços da TV no Brasil, dentre vários fatores. Todavia, o ano de 1967 marca um ponto de virada pouco comentado na discografia da artista, que é o álbum Vento de Maio. Ao escolher o nome da faixa Vento de Maio, para o título do primeiro dos álbuns que Nara lançou em 67, ela ajudou a popularizar o nome de dois dos artistas mais importantes de sua geração. São eles Gilberto Gil e Torquato Neto. A letra de Torquato e a música de Gil se transformam em uma moda de viola que se torna em quase acalanto, com a suave interpretação de Nara, bastante comovente até. Seguem alguns versos que dizem o seguinte: oi, você que vem chegando, vai entrando e tome assento. Oi, você que vem chegando, vai entrando e tome assento. Desapeei dessa tristeza que lhe dou de garantia, a certeza mais segura que mais dia menos dia, no peito de todo mundo vai bater a alegria. No peito de todo mundo vai bater a alegria. Ela canta bem sincopado, né? E o Gil provavelmente interpretava assim, né? Bom, é preciso ressaltar, porém, que Vento de Maio, apesar de representar uma nova poética em termos de canção popular, era mais um exemplo da protest song à brasileira. É sempre possível identificar um tom épico, messiânico, utópico, motivados por um tom de denúncia política e social. Em seu ensaio bastante citado sobre a música brasileira, Valnice Moreira Galvão afirmou que o didatismo excessivo daquelas canções são reflexo de uma, aspas,
proposta imobilista espontaneísta, atingindo, fecho aspas, atingindo um público mais sofisticado e composto por universitários e letrados em geral. Tal gesto por parte dos intelectuais e alguns artistas daquele período foi observada também por Flora Susequinde em sua obra Literatura e Vida Literária. Diz a Flora: tiro certeiro da estratégia autoritária nos primeiros anos de governo militar. Certeiro e silencioso. Deixava-se a intelectualidade bradar denúncias e protestos, mas os seus possíveis espectadores já tinham sido roubados pela televisão. Os protestos eram tolerados, desde que diante do espelho. Enquanto isso, uma população convertida em plateia consome um espetáculo em que se transformam os governos militares pós-64 e construída via televisão, via produção artística e ensaística de esquerda, se via transformada assim numa espécie de Cassandra. Podia falar sim, mas ninguém a ouvia, a não ser outras Cassandras idênticas. Fim de citação. A partir do segundo semestre de 67, as tensões entre os artistas que compunham o casting da TV Record, né, que sediava todos os festivais da canção, né, ou pelo menos os principais, declararam guerra uns aos outros por causa dos índices de audiência. De um lado estava o trio Roberto, Erasmo Carlos e Vanderleia, do programa Jovem Guarda, que, graças a rocks joviais, pueris e sem compromisso político nenhum, batiam recordes de popularidade. Do outro estava Elis Regina, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e outros que tinham abraçado a MPB, entre aspas de novo, como trincheira para resguardar o fino da bossa, programa de Elis, dos baixos números de audiência e da, aspas, invasão da música estrangeira no Brasil. Nara Leão sempre se posicionou criticamente a tais debates, valorizando as duas vertentes e sendo uma das principais pessoas a valorizar as composições de Roberto Erasmo. A Nara disse na época o seguinte: canto e cantarei tudo que for de bom gosto. Em São Paulo, recentemente, apresentei algumas músicas dos Beatles. Quem tem coragem de dizer que eles não prestam? Yesterday, por exemplo, é quase erudita. O próprio Roberto Carlos tem canções que são agradáveis a qualquer ouvinte. Por que ser contra coisas dessa natureza? Tenho personalidade bastante para gostar ou não gostar do que ouço, sem precisar me orientar pela cabeça dos outros. Fecha a citação. E a partir daí, aqui eu queria apresentar, essa foto eu já apresentei no início do ano, mas acho sempre bom relembrar que é a Frente Única da Música Popular Brasileira. Essa seta aponta para Elis Regina, à frente da chamada Passeata contra as Guitarras Elétricas, em 17 de julho de 67, que é um dos momentos mais pitorescos da nossa música. Já tem, posso mais 5 minutinhos? Sim, claro. Tá bom, obrigado. Eu vou começar a seguir. E por isso, por essa postura, digamos, mais aberta em relação à música, a pergunta que surge: é uma nova Nara Leão que chega no pedaço a partir de 1967, 68? Podemos dizer que sim. Né? No final de julho de 68, o disco Manifesto Tropicália, ou Planis et Circenses, lança a Tropicália aos olhos do mundo, e a convidada especial desse projeto foi a Nara, com uma canção gravada, feita especialmente para a sua voz. No caso, Lindonéia, bolero com letra de Caetano Veloso, música de Gilberto Gil, arranjos de orquestra do maestro Rogério Duprat. E por que essa escolha? O Gilberto Gil dizia muito na época que era importante ter alguém de outra geração que fosse, ao mesmo tempo, mais experiente, mas também moderno. Então, por isso, a presença da Nara nesse disco. Tanto que na capa do Tropicália, o Caetano Veloso segura um retrato da Nara, né? E o Gil segura um retrato do José Carlos Capinã. Aqui, no meio, é o lançamento do Tropicália, o Planis et Circenses, se eu não me engano, aqui em São Paulo,
na boate Dança em Avenida, que ficava na São João, se não me engano, né? Ao lado está Caetano Veloso, bem ao cantinho ali de trancinhas está sentada a Rita Lee, né? E ao canto vocês têm a capa do disco dela de 68, no qual ela gravou várias canções de Caetano, de Gil, de Torquato, produção de Rogério Duprat, e por isso podemos dizer que a Nara é como se fosse a madrinha do movimento tropicalista. E trago alguns versos de Lindonéia só para poder ilustrar essa poética, né? Lindonéia desaparecida na igreja no Andor, Lindonéia desaparecida na preguiça, no progresso, Lindonéia desaparecida nas paradas de sucesso. Então, aqui a gente tem um cenário bastante desolador. Ruas sem vida, igrejas, feiras, rádio, claros exemplos de espaços públicos que são contagiados ou pela solteirice, ou pela pobreza, ou até pelo desaparecimento autoritário, né? Porque as pessoas sumiam naquela época, assim, um piscar de olhos, né? Então, um ponto importante, já para ir para a minha conclusão, eu queria resgatar um ensaio escrito pela Margarida Altran, que está numa coletânea chamada Anos 70, organizada pelo Adalto Novaes, e é um ensaio chamado O Estado e o Músico Popular, de Marginal a Instrumento, e a Altran aponta o seguinte, que naquela época houve um êxodo cultural motivado pelo exílio voluntário de artistas intelectuais. Por quê? Porque o artista era fora da lei, ele era contra o regime, ele denunciava o regime, ele tinha uma linguagem para fazer com que as pessoas pensassem. E Coisas do Mundo, que é o último disco que Nara grava antes do exílio, né? É o Canto do Cisne. Nara, naquele momento, achou que sua carreira estava acabada, né? E eu destaco 3 canções desse disco, que são Tambores de Paz, do Sidney Miller, o Para Bien de la Paloma, de Rolando Alarcón, com versão da Nara, e o La Colombe, de Jacques Brel, na versão também da Nara Leão, tá? E aí eu vou só pegar um trecho do primeiro do Tambores de Paz, que está aqui do lado mais ao centro, que diz: Garçom, me traga uma cachaça. É preciso mudar esse tom de agonia, é preciso beber a Guerra Fria, é preciso, morena, seu abraço. Tambores de paz me trouxeram seus braços, ouve os gemidos de amor, é preciso uma vida serena. Para fingir, são tambores de paz, morena. Uma ironia, né? Você colocar um paradoxo, porque os tambores representavam os militares. Paz, em 69, com a saída do Costa e Silva para a entrada do Médici, era meio estranho falar em paz naquele momento. La Paloma se murió por um disparo, desculpe meu espanhol. Foi a pomba que morreu e morreu com um disparo. O homem fez pontaria tendo seu fuzil na mão. Para sempre esperaram seus irmãos dentro da igreja. Que parabienes tristes tengo que cantar yo. O parabien é um gênero musical chileno que é um lamento, né? E que a Nara resgata e traz para a nossa realidade de uma maneira muito comovente. E o início do La Colombe, do Jacques Brel, que diz, que ela traduziu inteira: por que essa fanfarra? Se os homens enfileirados esperam um massacre e vão morrer ou matar, por que esse trem sem pôs, que ronca altos suspiros para nos conduzir à tragédia, à mentira? Por que a música, o canto, a multidão que traz flores e parece festejar aqueles que não vão voltar? E, por fim, eu encerro. O quadro desolador delineado pelo Canto Triste de Nara Leão é construído através de uma sucessão contínua de questionamentos relacionados ao mundo que nos rodeava naquele momento. Ao final de La Colombe, a voz pergunta dramaticamente: onde encontrar alegria? Que fazer desse amanhã? Que fazer desse amanhã é o último verso do último disco que Nara grava no Brasil antes de ir embora para o exílio. Que fazer desse amanhã? Esse é um verso muito, muito forte.
A fanfarra era inútil perante a evidência do massacre. O sangue de mortos desaparecidos se mistura ao sangramento da pomba, da colomba. A paz, mais uma vez aniquilada e substituída pelo silêncio incômodo dos cemitérios, nos faz duvidar da existência das noções de alegria e futuro em meio a pendorama militar. A saída encontrada por Nara, não diferente de alguns de seus colegas, foi o exílio voluntário. Por temer o cerco da ditadura, que aguardava uma oportunidade propícia para prendê-la, torturá-la e puni-la, a eterna musa da bossa nova foi morar em Paris durante 2 anos, junto de seu marido na época, o cineasta Cacá Diegues, hoje mortal. A pomba, apesar de ferida, encontrou asas para voar rumo à liberdade do estrangeiro e voltar ao Brasil anos depois, com a crença renovada em cantar um país dos versos das canções, tal qual vários artistas o fizeram nos anos 70, apesar de tudo. Muito obrigado. E aqui eu deixo as minhas redes para quem quiser seguir, mandar perguntas, críticas, a gente aceita tudo, tá? Com todo carinho. Agora só tem que tirar a apresentação do StreamYard. Vinícius, muito obrigada. Você vai usar? Não. Você vai usar um pouquinho? Então tá. Bom, agora eu convido a Milena, a mestra Milena Maia, organizadora junto com a professora Diana desse evento, e faço também uma breve apresentação. A Milena Maia é doutoranda em Literatura e Crítica Literária na PUC de São Paulo, sob orientação da professora doutora Diana Navas, onde coordena o grupo de estudos da novíssima literatura portuguesa, o GenLip, e promove entrevistas virtuais com autores portugueses contemporâneos. Em sua pesquisa, estuda 3 autores na literatura produzida hoje em Portugal: Afonso Cruz, Joana Bertolo e Anabela Mota Ribeiro. Realizará estágio de doutoramento sanduíche, PDSE-CAPS, agora, e na Universidade de Coimbra, com orientação da professora doutora Ana Paula Arnaud. Vai acontecer entre outubro e dezembro desse ano. A palavra é sua, Milena. Obrigada, Cris. Bom, eu não posso começar a minha fala de outra forma senão agradecendo. Não apenas agradecendo a vocês por terem aceitado participar do simpósio que eu e a Diana organizamos, mas eu peço licença para fazer uma breve digressão e fazer um agradecimento muito necessário antes de iniciar, de fato, a minha fala a respeito do romance Revolução, do Gonçalves. Após uma longa e necessária pausa na minha vida acadêmica, eu decidi em 2022 regressar ao doutorado. Eu procurei a minha amiga e orientadora Diana, que disse que me acolheria novamente. E acolheu mesmo. Desculpem, eu fico emocionada. Diana não só aceitou me orientar, como apoia todos os meus projetos. Como esse simpósio, por exemplo. Voltando um pouco no tempo, no início do ano de 2023, no primeiro semestre, Diana ministrou uma disciplina sobre a literatura produzida hoje em Portugal. E nessa ocasião, ela convidou a professora doutora Gabriela Silva para falar com a nossa turma. Foi então que eu conheci a Gabi. E nessa fala da Gabi, para a nossa turma, ela convidou a turma a fazer parte de um curso que é ministrado por ela e pelo professor Jorge Valentim, todas as sextas-feiras, pela Universidade Federal de São Carlos. E, desde então, eu dedico todas as minhas tardes de sexta ao curso do professor Jorge e da professora Gabi. Então, antes mesmo de começar a minha fala, eu precisava agradecer a essas 3 pessoas muito importantes hoje na minha formação: a Diana, a Gabi e o Jorge. Mas agora, então, vamos à Revolução do Hugo Gonçalves.
que, aliás, também agradeço aqui a presença. Ontem o Hugo falou conosco sobre esse romance, né? E hoje eu, corajosamente, resolvi fazer uma breve análise da obra do Hugo, e que eu intitulo Maternidade e Revolução, uma leitura ainda inacabada de Revolução, do Hugo Gonçalves. Eu conheci o romance do Hugo no curso do Jorge, no módulo passado, quando o Jorge dedicou o seu curso, o módulo 11, se eu não me engano, aos livros produzidos atualmente em Portugal, né, aos livros do que nós do grupo denominamos Novíssima Literatura Portuguesa, nome, aliás, alcunhado pela Gabi, a romances que tratavam da temática da Revolução. O livro, publicado em Portugal no ano de 2023 pela Companhia das Letras, trata da trajetória da família Storm durante os anos finais do regime ditatorial português até o fim do processo revolucionário. A primeira metade do livro divide-se em 3 partes, cada uma dedicada às filhas e ao filho de Antônia Storm. Essa divisão acarreta numa polifonia do romance, que permite que o leitor acompanhe diferentes perspectivas político-partidárias dos membros dessa família, dado que cada um desses filhos tem um posicionamento político distinto. Então, eu optei aqui por não falar do Frederico. Eu ia dizer nada contra o Frederico, mas é mentira. Tudo contra o Frederico. O Frederico é um chato. E deixo a minha leitura dedicada às 3 mulheres do romance. Já na metade do livro, inicia-se uma nova sessão, né? Após essas 3 sessões, cada uma dedicada a um dos filhos da Antônia, na metade do livro, inicia-se uma nova sessão intitulada Processo Revolucionário em Curso, ainda estruturada, alternando o protagonismo dos filhos de Antônia Storm, até culminar na última, na penúltima sessão, Jantar de Família, que é quando tudo acontece, ou tudo se resolve, digamos assim. O enfoque dado aqui, portanto, as personagens femininas do romance e a relação dessas personagens com a maternidade. Para tal abordagem, tomo como base o estudo de Elisabeth Badinter, e aí, perdoem o meu francês, ainda mais na frente aqui do coordenador do programa, que fala francês. O conflito, o estudo da Elisabeth Badinter, o conflito A Mulher e a Mãe, publicado no Brasil em 2011. De acordo com a filósofa francesa, desde o século XIX, a ideia socialmente arraigada de que cabe à mulher o cuidado com os filhos é fortalecida por argumentos biológicos, seguindo a lógica falida do naturalismo de pautar questões sociais com base em deduções fisiológicas e naturais sem qualquer respaldo científico. Assim, a velha ideia de instinto materno, preponderante até mesmo ao instinto de sobrevivência, pois cabe às mães a proteção do filhote, permanece sendo uma verdade no imaginário social e reforça um modelo estereotipado de mãe que, quando não seguido à risca, provoca um sentimento de culpa nas mulheres, favorável à manutenção da estrutura da sociedade patriarcal. Na obra de Hugo Gonçalves, é possível perceber que a relação das 3 personagens femininas da família Storm, Antônia, Maria Luísa e Pureza, com a maternidade é decisiva na trajetória dessas personagens. O início da obra, ou como eu chamo aqui para fins de organização, a primeira parte da primeira sessão, nomeada Eu Sou Espartacus, gira em torno de Maria Luísa, a primogênita de Antônia Alegria, com pai desconhecido, criada sob influência do avô comunista,
que acaba por entrar no partido e, apesar de muitos percalços, sobretudo por ser mulher, opta por dedicar-se à causa da Revolução. Cito: venho de uma família burguesa, tinha um namorado muito rico e queria alistar-se para a guerra, o que só piorava minha sensação de ter nascido no lugar errado, no tempo errado, de não fazer parte de nada que importasse. Na Faculdade de Letras, conheci alguns militantes do partido, comecei a ler livros proibidos. Quando participava dos encontros secretos para falar de política, sentia que o pensamento e a ação eram inseparáveis, que as ideias comunistas precisavam ser postas em prática. Quando o partido me propôs passar a clandestinidade, não hesitei. Infelizmente, imaginava fazer trabalho político de fundo e acabei como dona de casa. Fim de citação. Apesar da frustração por ser tratada constantemente com certo desprezo pelos companheiros do partido e pelo seu próprio companheiro, Alfredo, Malu Alegria não desiste e segue seu ideal. Nem mesmo quando é torturada ou afastada da sua filha, ela cede. Ela é, portanto, a personagem que rompe com o que se espera socialmente da mulher, ainda que isso precise ser uma batalha constante. Ao conhecermos a trajetória de Maria Luísa Alegria, sabemos que, ainda jovem, ela foi abusada por um jovem rico. Posteriormente, namorou Diogo Bravo Montalvão. E aqui, eu dou uma pausa na minha leitura só para fazer um comentário que ontem já fiz com o Hugo, e que eu fiz a pergunta, né, se havia intenção, né, se era proposital, o fato de ele ter chamado a Antônia e a Maria Luísa de Alegria e, posteriormente, elas aderirem ao sobrenome Storm, né? Então, sair da alegria para a tormenta, como até ela vai ser alcunhada, e eu vou comentar em breve. Mas também acho muito curioso o sobrenome do Diogo, né? Diogo Bravo Montalvão, porque me chama a atenção que nesse romance as personagens masculinas de Bravo tem muito pouco, né? Então, só esse parênteses. Pelo menos diante dessas mulheres que são tão fortes. E aí me perdi, achei. Então, posteriormente, Maria Luísa Alegria namora Diogo Bravo Montalvão e renuncia ao relacionamento para lutar ao lado do Partido Comunista contra a ditadura. Durante sua vida como militante, enfrenta inúmeros problemas, não só por ter que colocar seus anseios individuais à frente, não só por ter que colocar seus ideais coletivos à frente de seus anseios individuais, mas principalmente pelo fato de ser mulher e mãe. Além de abrir mão das relações com a sua própria mãe, Antônia Alegria, ou Antônia Storm, ela deixa a filha Nádia com os Storms. Cito: para ser livre e servir a causa, Maria Luísa precisava que os Storm cuidassem de Nádia num lugar seguro. Ela vem tentar ser mãe no regresso a Portugal, após anos de separação, mas foi um desastre. O trabalho na rua, os comícios, as ocupações e a guerrilha não admitiam crianças. A propaganda até podia invocar muitas vezes os filhos da Revolução, mas a Revolução não sabia o que era vestir, calçar, vigiar a febre, dar banho ou cortar o bife aos pedacinhos para uma miúda de 8 anos. Fim de citação. Mesmo já inserida no contexto da militância e após conquistar algum prestígio dentro do partido, e mesmo após ter recebido de Jânio Quadros a alcunha de Malu Tormenta, o fato de ser mulher é sempre relembrado a ela. Já quando se torna de fato uma guerrilheira de uma célula radical do PRP, o Partido Revolucionário do Proletariado, cito: Maria Luísa, com mais de 20 anos de resistência, ficha na PIDE e dezenas de assaltos a bancos, fora catalogada como viúva em função do companheiro que, capturado, desistira da luta. Fim de citação.
Ao lidar com 2 camaradas também na célula, Malu tem que assumir o papel de mãe adotiva de um deles. Cito: para demover investidas sexuais do rapaz que ela apanhara a acariciar um sutiã no estendal. Para nós no Brasil, varal. Claro está que mesmo em um grupo que dizia lutar por um mundo igualitário e mais justo, o tratamento dado às mulheres era excludente e cruel, de acordo com o romance. Por outro lado, a irmã de Maria Luísa, que também tem um nome muitíssimo significativo, Pureza, é a filha do meio, que admira a irmã, a primogênita, e acaba casando-se com o ex-namorado dela, Diogo Bravo Montalvão. Mas ela tem uma visão de mundo completamente contrária à da irmã revolucionária. A segunda parte desse primeiro bloco, né, que são dessa primeira sessão, que são as partes dedicadas a cada um dos filhos da Antônia, intitulada No Meio é que está a Virtude, é completamente dedicada a esta personagem e permite que nós, leitores, conheçamos a trajetória desta mulher conservadora, religiosa e dedicada ao marido com o sonho de ser mãe. Pureza era, portanto, a filha perfeita, preferida do pai, modelo para a própria mãe, arquétipo do que se espera de uma mulher de respeito, digamos. O sonho da filha do meio, de Antônia, porém, não se realiza prontamente. Pureza engravida 3 vezes, sem sucesso. Suas perdas gestacionais acabam por revelar importantes fatos na saga dos Storm. Ao recorrer a Antônia, quando passava pelos abortos, Pureza estreitava seus laços com a sobrinha Nádia, o que lhe lembrava, cito, a injustiça de tudo aquilo que lhe era negado e que outros, a irmã, menos merecedores, haviam recebido sem custo algum. Fim de citação. Então, aqui, né, nessa citação do romance, a gente percebe que existe uma amargura pelo fato de Maria Luísa ter tido uma filha e ela já ter perdido 3 bebês, né, ter tido 3 abortos, sendo que a Maria Luísa simplesmente deixa a filha para ser cuidada pela avó, né, e pela família, enquanto ela, que desejava, de fato, constituir ter filhos, constituir uma família, não conseguia. Após perder o 3º filho, início da derrocada do seu casamento, e começar a ser cobrada pelo marido por não conseguir segurar as gestações, Pureza ainda recebe a notícia de que Nádia não é apenas a sua sobrinha, desculpem o spoiler, mas também filha do seu marido. E aí a gente tem, né, no decorrer desse romance aqui, um grande dilema, porque ela não consegue engravidar, ela está na terceira perda gestacional e então descobre, né, tentando, aliás, numa cena que acho muito significativa, porque vai ser no momento de uma cena de um sexo que é até bastante violento entre ela e o marido, né? Ele fala, ele puxa a esposa, transa com ela e fala para ela, vou fazer um filho. E logo depois disso, logo depois dessa cena, ele vai, então, revelar que é o pai da Nádia, né? E que, portanto, é a Pureza que não consegue ter filhos, e não ele. Mas, ainda assim, vale a pena ler o livro, gente. Apesar do spoiler. Aí sim. Quando, enfim, consegue engravidar da sua futura filha, Pureza, intimamente apavorada, assume uma postura fria e indiferente à gestação, tornando-se, cito, apenas o invólucro que sustinha o girino. Tal postura afasta ainda mais do marido, no momento em que ela admite a ele: não quero sentir que aquilo existe.
designar o filho com o pronome demonstrativo aquilo, acentuando o afastamento, selou o pacto de silêncio entre marido e mulher. Fim de citação. Diogo, cada vez mais envolvido com o Exército de Libertação de Portugal, organização terrorista da extrema-direita, afasta-se definitivo da esposa e sequer a acompanha no momento do parto. Por fim, Carminho nasce e Pureza dedica-se à filha. Alguns anos depois, vivendo ainda presa a um casamento sem amor e sem sexo, ela redescobre o seu corpo sozinha, apaixona-se por Paulo, um viúvo, pai de uma amiga da filha, numa paixão absolutamente platônica, e, em julho de 1984, cria coragem e, enfim, pede divórcio ao Diogo. Acho que esse momento da obra também é muito significativo. Como eu disse, a minha leitura é inacabada, então, por isso, paro de vez em quando o texto para algumas reflexões. Esse momento, para mim, também é muito significativo, porque Pureza mostra que, apesar de mostrar essa mulher conservadora, né, esse ideal de mulher socialmente perfeita, ela vai romper com isso, porque em determinado momento ela percebe que ela pode ser feliz e que a maternidade como ela mesma vai dizer em determinado momento, a maternidade é sim algo de que ela não vai poder abdicar nunca, mas o casamento não. Então ela decide abdicar desse casamento, abrir mão disso. Ela conta isso na última parte, no jantar de família, no jantar, né, que dá nome a essa parte. Ela decepciona a mãe, obviamente, mas, pela primeira vez, coloca-se em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar é a felicidade dela, depois as outras coisas. Acho esse momento importante, sobretudo falando aí de uma história que está se passando aí, né, nas décadas de 70, 80, bom, essa relação dela com a maternidade passando aí nessa década de 70, 80, então acho isso muito significativo. Compondo a potente tríade feminina dos Storm está a matriarca Antônia, né? Cito um trecho que Hugo descreveu tão bem a Antônia que eu não ouso usar as minhas palavras para isso. Apesar de conservadora, Antônia afirmara-se num negócio que lhe exigia acompanhar a modernidade, ultrapassando as limitações impostas a uma mulher nascida numa família humilde, em Portugal, em 1926. Nunca usava calças, ainda que fizesse o trabalho que o marido não conseguia e não queria, desempenhando um cargo de direção ocupado exclusivamente por homens, num país onde as professoras, proibidas de usar maquilhagem, precisavam de autorização do governo para casar. Um país em que as mulheres só votavam nas eleições locais e não podiam ter passaporte, sair do país, abrir uma conta bancária, criar uma empresa, assinar um contrato ou arrendar uma casa sem o aval do marido. A dedicação profissional de Antônia ao hotel valia-lhe a censura das mulheres, o menosprezo dos homens e a incompreensão dos filhos. Essa era, no entanto, a melhor maneira que ela encontrara para manter a família afastada da pobreza e da irrelevância, que bem conhecia. Preocupada em ver os filhos com cursos superiores, bem casados, tinha uma fixação pela aparência e pelo estatuto, sob a qual ocultava o medo de ser desmascarada como impostora. No fundo, Antônia padecia de uma inadequação sem remédio. Fim de citação. Assim julgada pela sociedade, acusada de casar-se por dinheiro, apesar de sustentar com seu esforço o marido, os filhos e o hotel, Antônia Storm vive o dilema de não ter suas expectativas atendidas no que diz respeito à vida de seus filhos.
Mesmo tendo sido ela própria mãe solo e conhecer todas as dificuldades de criar uma filha sem o apoio do pai, como aconteceu com a Maria Luísa, ela enfrenta a dificuldade de amar Malu, que, pela Revolução, abandonou a família, e Pureza, que não sustenta o casamento e opta pelo divórcio. Para Antônia, a ingratidão dos filhos era imperdoável. E, cito, o paradoxo do amor materno parecia-lhe uma automutilação. Fim de citação. A única por quem Antônia sustenta o amor é a neta Nádia, que é grata à avó que a criou e revela à própria mãe, que enxerga como mãe a própria avó. Assim, sendo este livro composto, como afirma Gabriela Silva, por uma série de revoluções que constituem a saga da família Storm, a maternidade, como vimos, é o mote para a revolução das mulheres desta família. Ainda carregada pelos estigmas da culpa, da dor, da responsabilidade extrema sobre a vida do outro, ser mãe define as 3 mulheres da família, ainda que a forma de lidar com essa realidade seja tão diversa e, ao mesmo tempo, tão parecida para cada uma delas. Então, eu encerro aqui o meu inacabado texto. Que beleza de mesa, né? Pessoal, estou muito emocionada. Eu queria abrir as perguntas, mas antes fazer um comentário. Não era o tema falar sobre voz feminina, né? Mas interessante como a voz percorreu os 3 pesquisadores, né? Isso foi muito bacana. E a voz, assim, não no sentido literal, né? Mas no sentido metafórico, semântico, de memória e de sentido, tão bonito, né? E eu queria perguntar, eu tenho 3 perguntas, mas se sobrar tempo eu faço, que eu queria abrir para vocês primeiro, por favor. E para vocês também, claro. Eu faço uma pergunta ao meu colega Vinícius. Você, no início da sua apresentação, disse que falaria do porquê, do título que você deu à apresentação, e eu não sei se eu perdi essa parte, mas não me recordo de você ter explicado. Talvez eu tenha passado um pouco rápido, porque como eu tenho... eu estava bem preocupado com o tempo, porque uma das canções do Coisas do Mundo, da Nara Leão, o disco, é o Para Bien de La Paloma, que ela fala que La Paloma se murió, senhores aqui presentes, eu não lembro quais foram os versos que eu citei. E a pomba, que também La Colombe, que é a canção do Jacques Brel, que também ela cita, as duas são a mesma figura, a figura da pomba, a figura da paz, que é derrubada. E tem duas passagens muito importantes sobre a biografia da Nara, que eu acho interessante citar, que uma é a do Drummond, daquele poema que ele compara a Nara Leão a um pássaro. O verso diz, do Drummond, Nara é pássaro, sabia? Ele faz a pergunta aos militares. E segundo, que é do Ferreira Goulart, que ele dizia que a Nara, quando ela cantava, ela não parecia um pássaro cantando, ela parecia um pássaro voando. Então, apesar, né, eu vejo a Nara como uma paloma, né? Ela, de certa maneira, ela estava cantando a sua própria morte como cantora naquele momento. Em 69, ela dizia, a minha carreira está acabada, porque ela tinha visto Caetano, Gil presos, Edu Lobo, Francis Wein foram para o exílio, Chico foi para a Itália, os poucos que ficaram desses grandes artistas foram a Gal Costa e a Maria Bethânia, cada um fazendo a sua resistência ali nas trincheiras de uma certa forma. Mas a Nara, por ser uma criatura, uma pessoa que se posicionava muito forte politicamente, e por estar casada com um cineasta, com um dos grandes nomes do cinema novo, que também era muito comentado lá nos corredores do DOPS, eles
corriam risco e, por isso, foram para o exílio. Então, o canto é triste, mas ele não é desesperançoso. Então, eu passei, confesso, um pouquinho rápido demais, mas agora é bom que a gente esclarece, né? Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Minha pergunta é bem simples, assim, para o Vinícius, porque você sempre fala MPB entre aspas, né? Eu fiquei curiosa para saber por que você fala. Vamos lá. Quando a chamada música popular brasileira surge em 1964, como nome, né? Dizem que o disco da Nara Leão foi realmente o primeiro disco da chamada MPB, porque ele reúne um pouco de, digamos assim, de várias tendências musicais, né? Desde a bossa nova, passando pelo samba de morro, a canção de protesto. Só que a música brasileira, ela é de uma complexidade tão grande, ela é de uma riqueza tão grande, que o título MPB ele não cabe muito mais para as demandas da nossa música hoje. Nós somos um país de dimensões continentais, então música brasileira é o termo que eu vejo como mais adequado. E eu me pauto bastante por um ensaio escrito pelo Carlos Sandroni em 2003, chamado O Adeus à MPB, que está numa série de livros que acho que foi publicado pela Relume do Mará, uma editora lá do Rio. Foi um seminário que foi feito na PUC do Rio. E o Sandroni coloca muito claramente que o termo MPB ele não abarca mais a complexidade da nossa música. Porque se a gente for considerar, por exemplo, quais são os artistas que são associados à MPB, né? Os tradicionais, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e tudo mais. Mas eles são populares. A popularidade deles nos anos 60 não é a mesma popularidade que eles têm hoje. Pergunta que eu coloco para todos, né? E aí é tom de provocação, não é para ter resposta. Se a gente for considerar a música popular brasileira tudo que é popular, a gente teria a Pablo Vittar no meio dessa conversa. A gente teria a Luísa Sonza no meio dessa conversa. A gente teria o Jão no meio dessa conversa. Então, ele é um termo muito limitante, porque não é porque é popular, é bom. Existem vários discos, por exemplo, na nossa música, que precisam ser redescobertos. Inclusive, discos desses artistas que eu citei. Por exemplo, Coisas do Mundo é um disco da Nara Leão que eu vejo em pouquíssimas pesquisas. Uma pesquisa que falou sobre o Sidney Miller e que eu não consegui levantar a tempo, mas eu conheço essa pesquisa, inclusive é de uma pessoa que é um amigo meu, que é o Thiago Bose Concago, que é neto do Alfredo Bose. A dissertação de mestrado dele foi sobre o Sidney Miller e ele fala sobre Coisas do Mundo, da Nara Leão. É um disco muito pouco falado. E é um disco ao qual eu estou me debruçando bastante na minha parte sobre a Nara, na minha tese. Por quê? Porque as mulheres tiveram e ainda têm um peso muito grande para a própria Tropicália. Então, só para fechar o arco, Olivia, eu coloco esse MPB entre aspas, porque, de certa forma, ele também se refere a uma noção que está datada. Então, por isso que não cabe mais. Aí eu cito o Belchior, né? A velha roupa que não nos cabe mais, né? A Elis cantou e disse isso bem melhor do que eu. É isso. Ou seja, as perguntas simples são as que mais, né? Que mais pegam. Verdade. Não existe pergunta. A Sandra. Para a Cíntia. Cíntia, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque quando eu realizei a leitura do livro que você falou, do Memórias, e ficou muito assim em cima da questão do pai.
Mas teve uma passagem que me chamou muita atenção quando a mãe ela se reúne com as amigas para tomar o chá da tarde. E aí ela fala sobre as partes íntimas das negras, né? E aí elas... E foi bem interessante, porque no projeto aqui da PUC, né, Ciências Abertas, a gente trabalhou esse livro com os alunos da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Ai, isso chamou muita atenção deles. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Obrigada pela pergunta. Como é o seu nome? É Sandra. Obrigada, Sandra. Antes de mais nada, gente, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, para não ser bastante, e eu começo a minha fala já atropelando as formalidades. Então, agora, nas perguntas, eu quero sim agradecer o convite da Milene e da Diana para participar desse evento. E estou muito feliz, porque eu não conhecia o Vinícius, né? Estou muito feliz de ter. Acho que nem. A gente não. É só de telefone. Isso. Sim. Não conhecia, então fiquei muito feliz com a mesa. Foi uma grande surpresa. E antes ainda de responder a sua pergunta, Sandra, a gente hoje no almoço, numa conversa bastante informal, eu falei que assim como a grande arte de Portugal é a literatura, a nossa literatura é maravilhosa, tá, gente? Mas a gente entende, né, que a nossa grande arte é a música. E aí ver a música sendo estudada no programa de literatura é sempre muito rico, muito bonito, não só dentro da música, de uma pesquisa de música, mas também de literatura. Agora sim, Sandra, primeiro que eu ouvi o podcast de vocês sobre essa experiência na EJA, eu já conhecia, né, o podcast já passou por mim uma vez e está na minha lista de podcasts que eu costumo ouvir. Eu achei bem interessante vocês terem escolhido essa obra para trabalhar na EJA. Uma coisa que eu critico demais é a forma como subestimam determinados alunos, seja o aluno da EJA, o aluno periférico, vamos dizer assim, e na hora de trabalhar com esses alunos numa experiência de estágio supervisionado, por exemplo, levar textos que já são do ambiente deles, como o rap, por exemplo, ou o funk, isso daí, por melhor que seja, são textos que já estão no ambiente deles, eles não precisam desses textos ali. Eu acho que é interessante quando a gente leva, não sei se é no contexto aqui de São Paulo, a gente não conhece a cidade, mas quando a gente leva esses textos para o colégio marista, por exemplo, e não para o ambiente desses alunos. Então, levar um caderno de memórias coloniais, eu acho riquíssimo, eu achei que vocês acertaram muito na escolha do texto. Sobre essa parte da cona larga, como falam, né, que eu acho bem interessante, desse trecho do romance, inclusive foi o que me motivou a estudar o texto da Isabela Figueiredo. Na época, para curiosidade, eu era uma mestranda, quando eu conheci o livro, né, de hispano-americana. Eu estudava o negro em Gabriel Garcia Marques. Já estava no caminho do racismo há muito tempo, estudando o negro, questão colonial, etc. Porque eu estudava Do Amor e Outros Demônios, que é um texto que se passa no período colonial ainda na Colômbia. Mas quando eu li esse texto, eu achei que dialogava muito com o Franz Fanon, por exemplo, Os Condenados da Terra. Mas a gente percebe nesse trecho, quando aquelas mulheres brancas estão reunidas falando sobre o corpo da mulher negra, animalizando essas mulheres negras, hipersexualizando essas mulheres negras e naturalizando o estupro dessas mulheres negras, como que a mulher, ela também foi responsável, a mulher branca portuguesa, tá? Foi responsável por essa colonização. Porque muito a gente trabalha a respeito dos homens, né? Os colonos, e a gente não está falando daquelas esposas donas de casa, que estavam dentro de casa cuidando dos seus filhos. Mas aí a gente percebe como que essas mulheres brancas, essas mulheres portuguesas em território colonial, elas também foram responsáveis por essa colonização, exatamente por conta dessa vista grossa. Não é normal, porque elas é que são as responsáveis por isso. É normal que os homens vão às pretas, né, como a Paula Giziane mesmo observa no prefácio da edição brasileira, como que essa sexualização, essa naturalização do abuso, da violência sexual,
elas contribuíram para esse multitropicalismo de Gilberto Freire. Mas eu vejo ali também essa responsabilização da mulher portuguesa, da mulher branca, com a colonização, não só do homem que era o patrão, entendeu? Não só do colono que era o patrão, dos demais que prestavam serviço, e eles tratavam, por exemplo, no caderno, né, a narradora, não é nomeada, não vou dizer Isabela, mas a narradora, ela fala, os negros do meu pai, como se fosse propriedade. Então, nesse diálogo das mulheres, a gente vê essa responsabilidade também da colonização dessas mulheres, como que elas também têm a parcela delas, né? Obrigada. Quem mais? Eu quero agradecer imenso a referência e a estima, o afeto, e tu sabes que é recíproco, né? Desde o primeiro encontro. E foi estendido aqui ano também. Então, é muito bom não só discutir teoria, discutir literatura, mas se sentir entre amigos. Então, é mesmo muito bom. E confiar nisso. Eu nunca tinha me dado conta que a Nara Leão naquele retrato da capa do Tropicália. Eu fiquei assim, eu estava estarrecida que era a Nara Leão. Eu nunca me dei conta, é uma coisa absurda. É o olhar mais atento. Eu tenho uma pergunta para cada um. Helena, a gente lê muito romance na novíssima ficção, é o nosso campo, é o nosso espaço de estudo. E a gente falaste uma coisa muito interessante, que são as personagens femininas, né? Eu gosto muito do o meu campo de estudo, mestrado, doutorado, pós-doc, mesmo que eu tenha esse jogo com a novíssima, uma tipologia, eu estudo personagem. E eu gosto muito de comparar a obra do Hugo, e eu pretendo escrever sobre isso, com o Almeida Faria. Eu já falei isso pro Hugo, né? Eu acho a obra, sim, principalmente esse romance, para mim, conversa muito com o Almeida Faria, em muitos aspectos, né? E o Almeida Faria, ele coloca uma personagem que é a Marta. A Marta consegue perceber Portugal, e ela diz, num dos livros que é o Cortes, que ela é de cartas entre ela e o JC, ela diz que ela não acredita mais em Portugal. Portugal, para ela, o que tinha que acontecer, não acontecia, não se decidia nunca, né? Então, ela abandona Portugal no sentido ideológico, de esperança mesmo. E aí eu te pergunto se as personagens do Hugo, se tu percebe que elas, como elas veem Portugal, né? Calma aí que eu vou fazer a pergunta para a Cíntia, vai pensando na resposta. Cíntia, tem uma coisa que me incomoda na Isabela, eu gosto muito da literatura dela, eu sou leitora, né? Que é a questão da identidade dela com África e com Portugal. Como é que tu como leitora e pesquisadora da obra da Isabela, vê isso? Foi horrível agora. Eu respondo, Helena. Aqui, eu tiro o boletim. Quem quiser responder. Posso? Pode. Eu vou ser bem rápida. Primeiro, Gabriel, eu queria entender qual que é a sua dúvida quanto a isso, assim. O que para você está estranho? Quando ela diz que ela não se vê como africana. Porque ela é portuguesa. Enquanto na escrita do caderno, né, logo nos primeiros momentos, nos primeiros anos, talvez, ela tinha, tipo, a personagem do caderno tá naquela coisa dúbia ali, de tipo, não sou moçambicana enquanto sai em Moçambique, mas quando chega a Portugal também não se reconhece portuguesa. Mas tem um texto no público da Isabela Figueiredo, depois que ela visita Moçambique, anos depois da publicação do caderno de sucesso, caderno etc., que a ela está certa. Definitivamente, eu não sou moçambicana, eu sou portuguesa.
E eu entendo ela dessa forma. É uma pessoa que morou em Portugal, desculpa, em Moçambique, no período colonial, mas tendo uma educação portuguesa, uma família portuguesa, entendendo a identidade portuguesa, dentro de uma superioridade de colonizador, dentro desse pensamento, e retornado. Aí chega em Portugal e vai sofrer o preconceito que o retornado sofre, a questão pejorativa do termo, etc. Mas é portuguesa. Entendo dessa forma, totalmente portuguesa. Bom, a Gabi perguntou como que os personagens femininas veem Portugal. Eu entendo que a visão de cada uma delas está diretamente atrelada a essa questão política que permeia, claro, todo o romance, que não só intitula-se Revolução, como na frente você tem uma moça com cravos vermelhos, né, já na sugestão do 25 de abril. A Maria Luísa, ao meu ver, ela enxerga Portugal como um lugar que não a acolhe e que, portanto, ela queria lutar para que esse lugar a acolhesse. Ela é aquela moça que logo no início ela se diz, ela diz que ela não pertence a lugar nenhum, né? Ela não se identifica, porque ela vive ali naquele meio de jovens que só querem, né, logo no início do romance, ela está ali no meio dos jovens que querem se divertir, e ela é abusada pelo... Eu esqueci o nome dele. É com R. Rodrigo. Nada como o autor. Ela é abusada pelo Rodrigo e aquilo fica por isso mesmo, né? E ela depois, então, se relaciona com o Diogo, engravida do Diogo, vai embora, porque quer, né, quer de fato mudar esse país, esse lugar onde ela não se encontra, eu entendo. E me chama também a atenção no decorrer da trajetória da Malu, a visão que ela tem do avô, né? O avô dela é um trabalhador ele trabalha no cinema, se eu não estou enganado, e ele tem, né? Ele é um comunista. O que dá a entender é que ele fez um acordo com a esposa de que ele não se envolveria mais com política e acaba se envolvendo. Enfim, ele é recriminado pela filha e pela esposa por isso. Então, a Antônia busca ele, a Malu da casa dos avós, até por esse novo envolvimento do pai, do avô da Malu com o Partido Comunista, enfim. E eu percebo que existe ali talvez até ingenuamente por parte da Malu, uma identificação com o partido, ainda por causa desse avô, né? Ainda que não seja muito evidente que seja isso, mas ele é a figura paterna que ela tem naquele momento, e ela tem uma admiração por esse avô, né? nesse início do romance. Então, eu acho que ela vê Portugal como esse lugar que não a acolhe. Na verdade, se essas revoluções que você mesma disse, né, que acontecem dentro dessa família e, sobretudo, dentro dessas mulheres, e aí, mais uma vez, eu vou falar do Frederico, porque se eu excluo o Frederico desse grupo, é porque, ao meu ver, o Frederico, ele é, de todos os membros da família, aquele que teve todas as oportunidades e não agarrou nenhuma delas. Ele podia
ele é exatamente o sujeito que podia ser e não foi. E não foi nada. Ele podia ser jornalista e ele não foi. Ele podia ser uma figura importante no processo revolucionário e ele não foi. Ele podia ter aproveitado os conselhos do jornalista que é uma espécie de mentor para ele, e ele opta por não ser. Ele opta pelas drogas, pelo caminho que, ao que parece, ele é mais fácil, né? Então, por isso eu excluo o Frederico quando eu falo das personagens dessa família, né? E eu entendo que Portugal, pelo menos esse Portugal que está com essa revolução em curso, que passa pelo processo revolucionário, que tem essa revolução em curso, não acolhe essas mulheres, né? A mulher, ela é excluída mesmo socialmente. Então, a visão delas no decorrer da obra é mesmo uma visão, são visões, ainda que de cada uma, e uma visão distinta de cada uma, de um país que não acolhe a mulher, né, no seu... a mulher, ela teria que ocupar essa função, né, de dona de casa e, enfim, daquela que está à sombra do marido, e nenhuma delas, talvez a pureza por mais tempo, mas nenhuma delas permanece nessa função, né? E elas não se sentem acolhidas, eu acredito, por esse país. Então, elas enxergam Portugal como esse lugar hostil mesmo. Eu vejo como um lugar hostil. Até quando eu estava falando, me lembrei de uma cena em que a pureza mesmo, né, quando ela está no momento do parto, ela fala que ela queria o marido ali, né? E ela não tem ninguém, ela se sente sozinha naquele momento. Ela já tinha perdido o bebê por conta, né? Ela já tinha perdido o bebê, e naquele momento que ela perde um dos abortos dela, justamente no momento que está acontecendo a Revolução, no 25 de abril, né? Ela tenta passar e ela não consegue, e ela fica presa ali um tempo, e, enfim, e isso fica no imaginário dela como mais um entrave, né, para esse desejo de ser mãe. E quando ela vai, enfim, parir, ela não tem apoio do marido, ela não tem ninguém, ela se sente sozinha, e ela, em algum momento, ela fala, eu não vou conseguir procurar nas minhas muitas cores, nas minhas muitas anotações, mas ela fala que todas as mulheres deveriam estar unidas, e ela fala, né, ela manda um que se dane pro feminismo. Não tô nem aí pro feminismo, porque no momento que eu poderia, as mulheres deveriam estar do meu lado, não estão, né? Então, realmente não vou achar. Eu queria até ler esse pedacinho, mas eu realmente não vou achar. Aqui, achei, ó. Na página 371. Passando pelo hospital, Pureza voltou a ler: mulheres unidas jamais serão vencidas. Ela lê isso na parede. E mais à frente, ela fala, muito justo, muito bem visto. E onde estavam as mulheres unidas quando era preciso? Né? Ela vai questionar onde estavam as mulheres. E aí ela volta a se lamentar porque o Diogo não está com ela naquele momento. Então, eu estou falando disso para falar que existe mesmo essa, né, falta
esse movimento feminista não está em nenhum momento presente nem na Revolução, nem durante o período revolucionário em curso, o PREC, né? As mulheres, elas não se unem. A mulher, ela é sempre vista à sombra do homem, mesmo quando ela é uma guerrilheira, ela é chamada de viúva, enfim, a Malu. Então, sempre assim. É isso. Bom, eu preciso encerrar. Nós gostaríamos de continuar todos. Eu também vou ficar com perguntas para a próxima vez. E agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas e agradeço especialmente os pesquisadores dessa mesa. Obrigada. Eu que agradeço.